Eu gostaria também de agradecer todos vocês que compõem aqui esse nosso painel, mostrando as experiências que vão versar desde a área educacional das letras, mas também dos sistemas. E eu preparei uma apresentação breve, queria só confirmar também se vocês vão fazer essas apresentações, porque aí a gente pode primeiro mostrar um pouco do nosso trabalho e em seguida a gente pode vir com os diálogos e abrir também a plenária para que a gente faça essa socialização. Deixa eu só confirmar se deu certo o link para que a gente apresente. Vou pedir licença aqui também para eu conseguir visualizar e apresentar para vocês. Bom, então o nosso painel ele traz essa seguinte temática, que é educação que inspira, aprendizados que viram soluções. Eu sou o professor Braz Milanês, declaro conflito de interesses na minha apresentação, uma vez em que eu tenho startup, sou vinculado à Marandu, onde também sou acelerado, e também com a nossa startup eu tenho fomento pelo Sebrae por meio do Startup Nordeste. E aqui a gente traz hoje uma tecnologia que é também acelerada por meio desse processo de fomento. Esse é o meu time, lá em Coroatá, numa localização do interior, com cerca de 60 mil habitantes, a 4 horas da capital, a 250 quilômetros. E aqui ao centro estou eu fomentando esse time todos os dias do que é inovação, do que é empreendedorismo, dentro de uma área da saúde, que é a enfermagem, que historicamente é muito desvalorizada. Por exemplo, eu posso falar com toda certeza para vocês, vocês pagam uma consulta para um médico, para um fisioterapeuta, para um nutricionista, mas vocês já pagaram uma consulta para um enfermeiro? Não. Eu também, na universidade, fui ensinado que tudo que eu tinha que fazer, eu não cobraria. E para eu trabalhar, eu tinha que trabalhar no hospital, no serviço público. Então, por si só, esse movimento já é disruptivo dentro da minha área de formação. E esse time acredita que a gente precisa inovar para poder transformar não só o que eles fazem, mas também transformar a nossa profissão. E meu foco como docente não é apenas focar naquilo que o aluno escreve, mas principalmente naquilo que a gente consegue aplicar quando ele sai da sala de aula. Onde tudo começou. Eu já falei um pouco para vocês desse spoiler, mas foi como aluno ainda na universidade. Eu me questionava e me inquietava muito como estudante, porque só em 2009, eu entrei na universidade em 2007, em 2009 eu escutei pela primeira vez a palavra inovação com uma professora. Depois desse dia, eu passei sempre a pensar de forma diferente e me questionava porque há muito tempo a seringa ela é transparente daquela forma e a única evolução que ela teve foi mudar da seringa de vidro para a seringa descartável. Então, percebi quando eu me formei que a universidade ela me preparou com toda a teoria, mas foi o mercado quem exigiu a prática e eu fui aprender sozinho, junto a outras escolas, como por exemplo o Sebrae, me deu muito suporte para isso, e aí sempre aquela vontade de abrir uma empresa. Hoje, como professor efetivo dentro da universidade, a gente trabalha com a criação de soluções, por meio de simuladores próprios. Então, convido todos vocês depois a conhecerem a nossa tecnologia, que é o SkinSuit. É um simulador para treinamentos clínicos e cirúrgicos. A gente também trabalha com metodologias ativas, orientadas por problemas reais, que solucionem problemas da atenção primária em saúde, UTIs, na área da dermatologia com ênfase em feridas. E também estamos aí trabalhando com prototipação junto aos alunos para outros produtos e concorrendo a editais futuros, como por exemplo o Centelha, com o desenvolvimento de simuladores com realidade virtual aumentada. Além disso, a gente também trabalha com projetos de empreendedorismo social, como o exemplo do Saúde na Estrada, que é um projeto que a gente realiza no interior com populações invisibilizadas. Tudo começou aqui numa sala de 2x2 na universidade, desocupada, toda branca. E eu fui trabalhar um projeto com os alunos e, com iniciativa própria, a gente comprou tinta e os próprios alunos pintaram. Depois dessa tinta, eu peguei uma televisão que eu tinha em casa e coloquei aqui na universidade e a gente conseguiu também comprar uma mesa.
Ainda não temos cadeira, mas a gente tem trabalhado nisso e assim virou o Unitec, um núcleo de inovação, tecnologias e criatividade. Porque nós entendemos que a única coisa que a gente precisava era de criatividade para que isso tudo começasse a se tornar realidade. E aí eu passei a trabalhar com esses alunos metodologias ágeis, design thinking, prototipar novas soluções. Eles são treinados, a gente foi comprando um produto aqui e acolá e começamos a ter um primeiro podcast. E assim a gente vem dando os primeiros passos na inovação e mostrando o nosso trabalho também. Nós desenvolvemos algumas tecnologias como aplicativos. Esse aqui é um exemplo do projeto social que eu falei para vocês, mas o que eu trouxe hoje para mostrar é o SkinSuit, esse do meio, que é o nosso simulador de pele. Ele reproduz fielmente, com flexibilidade, as 3 camadas da pele, e isso daqui é desenvolvido pelos nossos alunos. Eles quem pintam essas caixas, eles quem reproduzem essas peças anatômicas, e a gente trabalha aqui modelagem em 3D, e o mais interessante é mostrar essa imagem do canto, onde às vezes a gente inicia o processo de cocriação, a prototipação, a ideação, numa folha de papel. Então, eu consigo tirar o que está ali na cabecinha deles, eles desenham, a gente tenta validar uma ideia e depois isso vai para a prototipação. Também começamos a produzir simuladores ampliados para a área de dermatologia com ênfase em feridas. Eu coordeno uma pós-graduação nessa área e nós pegamos manequins de roupa. Vocês devem estar reconhecendo que são esses manequins que a gente vê no mercado. E aí a gente foi tentar reproduzir em tamanhos ampliados e realísticos. A gente foi tentar reproduzir em tamanhos ampliados e realísticos texturas da pele, coloração, que dessem vida também a esses modelos. Tá? E aí nós temos aqui o nosso protótipo, que ele reproduz com flexibilidade e resistência. O SkinSuit, skin significa pele, suit significa sutura. E aí hoje a gente tem aqui, depois de um vasto período de treinamentos, também de aceleração, com mentores e experts que foram preparando o nosso time para o desenvolvimento disso. Além disso, a gente tem buscado inovar também na pós-graduação. E aí a gente tem aqui os manequins que eu mostrei anteriormente, foram desenvolvidos para serem utilizados, por exemplo, na pós-graduação em dermatologia com ênfase em feridas, que é uma das áreas mais empreendedoras dentro da enfermagem hoje. Isso também nos rendeu um registro de patente e eu também gostaria de aproveitar o espaço para agradecer aqui o Edson, que dá todo o suporte, lá na COP também para a gente, onde nós estamos aí na esteira também com outros 2 registros de marca e também um registro de design industrial para sair também por esses dias. E aí essa patente ela veio de uma calculadora dessa dor que eu falei no começo, que a gente desvaloriza a enfermagem. Então, como professor e também ensinando esses futuros enfermeiros a se valorizarem, nós desenvolvemos um protótipo de uma calculadora de precificação de honorários e de práticas para o enfermeiro. Também como uma forma de engajar mais ainda, porque hoje eu entendo que o aluno é protagonista do conhecimento, a gente visa engajar com todas as tecnologias disponíveis para eles. Eu trago aqui exemplo de um podcast também que a gente desenvolve. Aqui sou eu e uma outra parceira, enfermeira, professora também, onde a gente traz muito essa máxima. Quem disse que um podcast não pode dar aula? Então, esse podcast ele visa tirar o aluno da sala de aula e trazer para o mercado de trabalho. Então, a gente trabalha também com essa perspectiva da imagem dentro da nossa profissão. E o que eu aprendi com o estudo, que inovar não é apenas sobre tecnologia, é sobre perguntar sempre para o aluno, o que a gente consegue melhorar com isso agora? Principalmente dentro da nossa profissão, na enfermagem. Às vezes eu tenho um serviço público que é um gargalho que as pessoas não conseguem uma vaga na consulta. Como a gente pode melhorar esse serviço? Às vezes a tecnologia não é só sobre o produto, mas também sobre a melhoria do serviço. E quanto mais gente você forma, mais longe a sua inovação ela é capaz de chegar.
E o aluno que aprende a pensar, ele vira profissional, e o que aprende a resolver, ele vira marca. E a gente tem trabalhado muito isso lá em Coroatá, principalmente nas prototipações. O que isso daqui pode gerar um registro de marca, pode gerar uma patente, e a universidade tem dado todo esse apoio para a gente. E aí eu finalizo acreditando na inovação que cabe na mão do aluno, quando ele entende a transformar a habilidade em autonomia e conhecimento em solução real. E é assim que a gente começa, na maioria das vezes, só com uma folha de papel em branco. Mas, como diz o letreiro do Nintec, da nossa sala, tudo que a gente precisa nesse momento não é de cadeira, de mesa, de televisão, é de criatividade. E assim a gente tem utilizado essa ferramenta potente para a gente continuar inovando no interior do estado do Maranhão, até mesmo como uma pequena startup, fora sede, fora capital, que não se furta de trabalhar inovação com esses alunos, porque lá a gente produz ciência, conhecimento e inovação também. Obrigado. Então, aqui eu mostrei um pouco do nosso trabalho, né, mesmo com poucos recursos, mas com um capital intelectual humano potente que a gente tem também da universidade, com todo esse parque que a Marandu nos oferece também, enquanto empresa convidada disponível, e que também eu abro espaço agora para os nossos colegas apresentarem, né, as propostas que trouxeram dos seus trabalhos. Patrícia, você está com material também para expor, a gente pode vir na sequência mostrando aqui o trabalho também da Patrícia, e aí depois eu vou fazer a comunicação do nosso painel, engajando todas as perspectivas para vocês. Mas enquanto eles carregam aqui a nossa apresentação, como docente, né, eu vejo muito que a gente vem de uma geração nova de alunos que eles são sempre motivados ao engajamento. É o maker, a gente precisa colocá-los para fazer, para tomar as decisões, né? E, Patrícia, como você vê isso no processo desse aluno, na sala de aula também? Você tem percebido que essas inquietações, elas são frequentes, por exemplo, e como você tem trabalhado isso dentro da sala de aula também, dentro do contexto da universidade? Obrigada, professor. Obrigada também a todos que estão aqui. Eu sei que a gente excedeu um pouco o horário, então agradeço muito a presença de todos, agradeço ao convite. Até encontrei minha professora ali, Ivonete, do curso de Letras, e ela falou assim, a gente só se encontra de ano em ano, sempre no Marandu Summit. Eu também tenho a honra de todo ano estar aqui com vocês, trazendo novos impactos, novos resultados, tá? E respondendo primeiramente a pergunta do professor, tudo parte de um problema. Sempre que a gente fala de educação, sempre que a gente fala de dar aula, ou até mesmo de inspirar alunos ou até aspirantes a empreendedores, especialmente os empreendedores disruptivos que querem entrar para a inovação, a gente parte de um momento de olhar realmente para os problemas. Porque se a gente for olhar só para a solução, a gente acaba saindo do mercado muito rápido, e problema é o que não falta, né? A gente tem muito problema, até mesmo dentro da educação. Então, primeiro, mapear esses problemas, ver o que, de fato, dá para resolver e desenvolver essa criatividade, como você bem disse, né? A partir desse problema, a gente consegue nortear o que dá para fazer localmente, regionalmente, nacionalmente ou até mundialmente, e começar a ir trabalhando dentro desses processos, né? Mas a criatividade, ela realmente vai moldar, ela realmente vai visualizar um problema e visualizar de quais maneiras eu consigo chegar dentro de uma solução factível, vendível e escalonável. Então, a gente precisa sempre olhar para o problema. A gente também tem uma máxima na inovação, que a gente diz que a gente não pode se apaixonar sempre pelo problema, até porque o mercado ele muda muito, né? Uma coisa que é um problema hoje, amanhã já pode não ser. Então, a gente sempre busca olhar para esse universo. E aí eu trouxe aqui o case do GameZonia, quando a gente fala em educação. A gente trouxe aqui o título, né, dessa palestra, Educação que Inspira, os aprendizados que viraram soluções. O GameZonia foi uma dessas soluções. E
O passador, por favor. E o principal problema que o Gamezônia vem tratar é justamente que o poder de salvar a Amazônia está em nossas mãos, né? Nós somos aí as últimas gerações que podem efetivamente salvar o bioma amazônico, principalmente a gente que é amazônida, maranhense, né? E o nosso maior problema foi justamente a conscientização de que mais de 80% da nossa Amazônia maranhense já havia sido desmatada. Isso explicou porque muita gente, tanto aqui no estado quanto fora, tem problemas em identificar que Maranhão também é terra amazônida. As pessoas realmente se chocam. Quando se fala em Amazônia, as pessoas pensam só no Amazonas, em Belém. E a gente está vendo esse movimento da COP, a gente está reafirmando nossos territórios amazônicos, sobretudo o Maranhão. E a gente viu aqui no painel anterior, muitos dos nossos colegas painelistas estão lá representando o Maranhão e tudo que a gente vem fazendo aqui. Então, essa foi a máxima, o problema principal. Terra amazônica maranhense já foi desmatada em mais de 80%, e a gente trouxe essa responsabilidade também para a gente. Dentro da educação, o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Então, esses dados aqui, eles são de 2023. A notícia boa é que em 2024 esses dados eles já melhoraram em muito, né? A gente teve uma queda de 30% em 2024 e no ano de 2025, ao ano anterior, a gente já teve uma queda de 11% nesse mapa aí, né? De destruição, de desmatamento que a Amazônia vinha sofrendo, né? E a gente se perguntou, como que a gente faz? E agora? O que cabe a nós, de fato, resolver, visto que isso não é um problema só nosso, é um problema mundial. Afinal de contas, a Amazônia é o segundo pulmão do mundo, né, perdendo só para as algas marinhas. E aí a gente modelou o Gamezônia, que é uma ferramenta de apoio à educação transversal com foco na Amazônia. Então, ele é um jogo 3D em multiplataforma, você pode jogar no computador, no tablet, no celular. A gente pensou em democratizar mesmo esse acesso. E o Gamezônia, aqui estão algumas telas novas do jogo, algumas telas em 2D. Essa é a nossa protagonista, Ibiaci. Ela é uma jovem onça pintada que viu a aldeia dela dizimada pela Chauara, que é o grande vilão do Gamezônia. A Chauara, ela é a doença da ganância, que tudo que toca destrói e corrompe. Então, assim, a Chauara não é só o vilão do Gamezônia em si, é o vilão do mundo, de todos os tempos. A ganância vem destruindo aí demais. E aqui estão os nossos mentores, outra tela também de carregamento do jogo, escondidinhos. A gente tem também a nossa arara grande azul, coab. Percebam que a gente traz elementos realmente representativos da nossa Amazônia. Aqui a nossa majestosa boiaçu, ela que representa toda a vida da Amazônia. E para a gente trazer autenticidade para esse jogo, trazer realmente o que de fato acontece, como a gente se propõe trazer uma educação decolonial, a gente traz também locais reais da Amazônia. Percebam que com o jogo ele é em 3D, a gente tentou ao máximo trazer essa semelhança. Então, são locais reais da Amazônia com problemas reais que essas populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, vêm passando. Então, a gente traz temas como o combate da devastação da floresta ali no Parque Ambiental de Chico Mendes. A gente traz a importância dos recursos hídricos quando a gente fala da Volta Grande do Xingu. A gente traz também o protagonismo feminino, a desmistificação de mitos e lendas amazônicas, né? Como que o período colonial viu esses mitos amazônicos, e, sobretudo, em cima da mulher. Então, a gente traz o Lago Espelho da Lua, a gente traz também o tema do poder curativo das plantas medicinais, sobretudo as amazônicas, que tem um papel importantíssimo. E aí a gente traz o Parque Arqueológico do Solstício, em Calçoene. A gente também traz as Stonehands, que a gente tem aqui no Brasil, e esse termo já está até em desuso, né? E eram meios que os povos indígenas tinham de ter conhecimentos astronômicos, que eram com aquelas pedras. E a gente traz também a Caverna da Pedra Pintada, que fica em Monte Alegre, para trazer justamente o tema de povos originários, que foram os verdadeiros descobridores de Abiala. Quando a gente fala em Amazônia, a gente vê um recorte muito pequeno ainda no nosso ensino, e a gente vê um recorte ainda irreal, um recorte que não condiz com a realidade de povos tradicionais, né? A gente vê ainda sobre o descobrimento de Brasil, e a gente sabe que tudo aquilo passou
de uma invasão. E a gente queria ser mais do que um jogo de entretenimento. Nós nos propomos a ser ferramentas educativas também para os professores, os gestores que vão ter ali acesso a esse jogo. Então, a gente trouxe quizzes personalizáveis, então, os professores eles conseguem retroalimentar os quizzes. Cada fase do jogo, que foram esses temas que eu comentei com vocês, eles... para o aluno ir passando por essa fase, ele tem 2 quizzes, então o professor ele tem como mudar essas perguntas, colocar provas, colocar oficinas e personalizar. Temos um ranking para trazer aquela competitividade saudável e temos um dashboard com relatórios e métricas. E esses são os nossos maiores diferenciais, né? O dashboard, que geralmente nesses jogos de entretenimento ou jogos educativos a gente não tem. A gente tem um inventário de saberes, que é uma capilaridade, ou seja, diversas formas que o professor tem de aplicar aquele conhecimento sem que ele tenha que pensar do zero, a pesquisa científica e os relatórios e métricas que os professores têm em tempo real. E a gente está falando de um mercado em grande expansão. A gente fala do mercado de jogos, a gente está falando do maior mercado de entretenimento do mundo. Ele ultrapassa o mercado de música e de cinema juntos. Só em 2024 ele faturou mais de 1.090 bilhões de dólares. E a gente trabalha com o modelo SaaS, né? Nós alcançamos os 3 públicos, nosso jogo custa R$ 40 atualmente. Nós trabalhamos diretamente pelo B2B com escolas e empresas, com o B2C com aqueles gamers que são curiosos, né? Que querem jogar, ou então responsáveis, pais responsáveis que querem gamificar dentro de casa, e também com o sistema de apadrinhamento que o governo faz. Ao invés dele apadrinhar uma escola, ele apadrinha, por exemplo, toda essa região aqui da cidade operária, pegando o EMA, pegando todas as escolas. Aqui um pouquinho dos nossos números. A gente tem uns números até mais atualizados, mas, em média, já foram mais de 600 alunos impactados nesses quase 4 anos de operação e de empresa, né? Mais de 52 professores envolvidos, mais de 12 gestores da rede pública e privada, mais de 12 escolas impactadas e mais de 17 mil em faturamento em 6 meses de operação. Isso aqui, gente, antes da gente, de fato, finalizar o jogo. Então, é importante dizer isso. Às vezes, a gente espera o jogo ou o produto ficar pronto, ficar lindo, ficar robusto, para poder começar a ganhar dinheiro, e a gente pode fazer isso antes. Isso foi uma sacada que a gente teve. E aqui algumas provas sociais, momentos nossos com o IEMA, com o Unicef, com a Fundação Justiça e Paz Se Abraçarão, que fica aqui também na cidade operária, nesse território antirracista. Aqui algumas conquistas. Nós fomos o único negócio brasileiro a passar para Expo City Dubai, em 2023. Ganhamos o melhor jogo no Festival Guarani de Cinema. Eu fui semifinalista na AUE, que é um programa da Embaixada dos Estados Unidos. Nós também tivemos o painel lá na COP28, né, juntamente com o SEBRAE, que nos levou para falar do papel dos pequenos negócios na governança climática. Recebemos o prêmio da Soluizes como Startup de Destaque em 2023. Recebemos também um prêmio, ano passado, aqui do Marandu Summit, na categoria de empreendedorismo. Eu puxei minha sardinha, botei minha foto sozinha. E também fomos a única... Aliás, a única não, espero que venham muito mais outras startups, mas nós, do GameZone, fomos os primeiros da startup maranhense a estar no Shark Tank Brasil. Ano passado, nós estivemos lá. Um pouquinho da nossa trajetória, quando a gente fala de bastidores de uma startup de impacto, a gente fala de programas de aceleração, de incentivo. Então, a gente passou no Inova Amazônia, passamos no Centelha, passamos no Delta V. Todos esses, hoje, estamos finalizando o Startup Nordeste. Nosso momento atual é de aprimoramento de algumas questões técnicas do jogo e também expansão de clientes e parceiros estratégicos. Aqui é todo mundo que faz o GameZone, o nosso time multidisciplinar, formado por juristas, pessoal de gestão, de operação. A gente tem nosso diretor financeiro Zista, a gente tem equipe de contabilidade, de marketing, de comercial, de programação. Temos nossa consultora também, Monique Evely. Aqui é onde vocês conseguem se conectar conosco, tá? Nosso site, nossas redes sociais, coloquei a minha também. Agradeço muito a atenção de vocês. E aqui eu deixei um cupom de 10% de desconto, aproveitar a Black. Eu venho aproveitando tudo. E todo mundo que está aqui, 10% de desconto para quem quiser adquirir o GameZone, tá bom? Estou vendo aí umas câmeras apontadas. Todo mundo conseguiu?
São mais 3 pessoas. Perfeito. Aqui é a nossa novidade. Nós estamos em construção da nossa 6ª fase, trazendo justamente o poder dos manguezais e a importância deles durante a mitigação climática, né? A gente sabe o poder dos mangues, aquelas raízes, quando vem, enfim, tsunamis, quando vem essas questões mais avançadas, eles têm um poder crucial. E aí a gente tem o nosso mentor, que é o Maraguará, os spoilers que a gente já vai dando, que é super emblemático aqui na nossa região, um pouquinho ali dos nossos spoilers. A gente se inspirou muito no mangue seco e todo aquele visual de pôr do sol que a gente vê, a coisa mais linda. A gente já está em fase ali de finalização, que o Maranhão tinha que estar no mapa. E aqui as novas telas de carregamento, a gente melhorou as nossas interfaces, né? Aí eu trouxe tudo isso aqui para vocês. Muito obrigada a atenção de todos. Fica aberto a perguntas. E estou muito feliz de estar aqui mais um ano no Marandu Summit, trazendo os novos resultados do GameZonia. Maravilha, Patrícia. Em meio a todo um momento em que a gente dá visibilidade à nossa Amazônia, a COP30, a todo esse movimento climático também que nós estamos trabalhando e trazendo isso de forma bastante imperativa, é lindo ver todo o recurso que você traz, não só a contação de histórias, né, disso tudo, mas a preservação dessa história, dessas identidades, desses territórios, e também a qualidade, né, desse material que é impresso aqui nas telas, né, dessa gamificação. Então, eu vou guardar aqui um pouco das perguntas ao final, mas puxando aqui também, quem traz uma proposta, né, de gamificação, mas na área da educação financeira, é a Daisy. Daisy é estudante também de ADS e traz para a gente uma outra tecnologia gamificada, que também é hoje um dos booms tecnológicos de maior engajamento dentro da proposta educacional. Deixa eu só ver se passa. Está passando aí? Eu mandei em cima da outra. Carregou? Se não carregar, tudo bem. Enquanto carrega, Patrícia, eu queria fazer uma pergunta inicial para você. Dá para ver toda a trajetória que vocês já passaram, não é? Mas conte rapidamente o start inicial, porque muitas pessoas, para começarem a empreender ou até mesmo pensar numa tecnologia inicial ali, para aquele primeiro movimento, às vezes a pessoa pensa que ela precisa ter muita coisa, muita tecnologia, um laboratório ou até mesmo muito dinheiro para começar. Como foi começar para você essa tecnologia no grau de maturidade que vocês estão hoje? Perfeito, obrigada pela pergunta. A gente começou nas redes sociais. O Cirino, ele foi o grande idealizador, ele basicamente é o gamer mesmo, raiz do time. Sempre foi muito apaixonado pelo universo de games, o universo geek. Ele tinha esse desejo, esse sonho de fato, ainda ter um jogo, uma empresa mesmo voltado para esse mundo. E ele é advogado, especialista em startups. Ele teve a oportunidade no TCC dele de escrever sobre o marco legal das startups, e ali a gente começou a adentrar no mundo da inovação. Isso lá em 2018, 2019, a gente começou a ter uma página no perfil mesmo social, em que a gente falava dessas disciplinas que a gente não vê na escola, mas que a gente sente falta, né? Que são disciplinas importantíssimas como de conscientização, como curiosidades do mundo, como mitologia, enfim, sempre trazendo um viés cultural e um viés mesmo cada vez mais aprofundado. E, através dessa página, a gente conseguiu falar desses temas, conseguir um público, desde o público mesmo infantil, ali de crianças, adolescentes, até o público adulto. Até que, quando foi na pandemia, a gente conseguiu gamificar ainda mais. A gente trazia os conteúdos via feed, via reels, e aí a gente fazia uma espécie de quizzes, né?
nos stories. Então, a gente começava a gamificar a partir dali. E na pandemia estava todo mundo em casa, imerso ali no celular, e a gente realizava lives para ver quem tinha ganhado a pontuação da semana. A gente fez diversas parcerias locais, e a gente fez parceria com restaurantes, enfim, com hotéis. E aí, quem ganhava o quiz da semana ganhava um brinde. E ali a gente viu que dava para fazer. A gente começou a modelar o Gamezone a partir dali. E aí, passada a pandemia, no final de 2021, nasceu o primeiro piloto do programa de biomas do SEBRAE, que foi o Inova Amazônia. E, a partir dali, a gente viu a oportunidade de escrever o projeto e, de fato, submeter. Então, ali a gente teve muito apoio. Nem a gente conseguia acreditar 100% que isso poderia sair do papel, mas o SEBRAE comprou a ideia, investiu. Foi um ano de capacitação, de incubação e aceleração. A gente aprendeu muito e ali a gente começou a tirar do papel. Vieram diversos desafios. A gente está falando de jogo, não tinha ninguém da equipe que era programador, desenvolvedor da área. A gente não sabia nem para onde ia. No final do programa, a gente se preocupou, a gente falou assim, acho que a gente vai ter que mudar para um livro, porque a gente tem professores, a gente tem cientistas sociais e ninguém sabe fazer jogo. E os mentores da época falaram, não, existem outros editais, como Centelha, que vocês podem submeter, conseguir o valor e transformar no jogo. Então, assim, a gente foi dando nossos primeiros passos. E aí a gente também começou as conversas, né, com o nosso investidor Zixa. Então, assim, antes mesmo dessas subvenções econômicas, como Centelha, ele foi a pessoa que deu o primeiro aporte financeiro. E, a partir dali, a gente começou a modelar esse jogo, de fato, virar o que ele é hoje. Perfeito, excelente. Vamos lá, Patrícia. Deise Rodrigues. Não passou, não. Tá. Foi. Eu sempre inicio com essa pergunta, né? Porque, embora pareça ser tão simples, acreditem se quiser, muitas pessoas não sabem respondê-la. Porque imediatamente a pessoa já vai comprar alguma coisa que já estava idealizando há muito tempo ou pagar uma conta. E aí é que começa o erro, porque a mentalidade que a gente tem sobre aquilo que a gente recebe é que dita se a gente tem educação financeira ou não. E a consequência disso é essa alta taxa de inadimplência no nosso país, atingindo ali quase metade da população brasileira, que, infelizmente, pensa da mesma forma. Recebeu e não sabe como gastar, não sabe como investir, fazer um gerenciamento básico das suas finanças. E aí tem um grande problema criando, né, nesse cenário, né, que são jovens que estão iniciando as suas carreiras e não sabem administrar suas finanças. E aí é que entra a Capboys. A Capboys é uma plataforma híbrida, né? E ela utiliza a gamificação para levar essa educação financeira de uma forma mais simples. E aí a gente trabalha desde a fase da infância, porque embora a gente pense assim, o que uma criança de 4 anos vai aprender sobre finanças? É aí que começa o diferencial de um adulto, de uma sociedade. E agora eu vou me apresentar. Eu sou a Deise, eu sou acadêmica de análise e desenvolvimento de sistemas. Aí eu tenho cinema pela É Nós na Fita. E quando a gente pensa em jogos, a gente pensa que... aliás, quando a gente pensa em cinema, a gente vai logo filmes. Mas tem audiovisual na história e tem os jogos por detrás de tudo isso. Então, toda essa linha, essa bagagem que eu tenho hoje, me ajudaram para que eu conseguisse desenvolver o primeiro MVP da Capboys. E a educação, mas a gamificação é capaz de transformar toda uma sociedade. E é nisso que eu me inspiro todos os dias. Então, se a gente for analisar o maior diferencial da Capboys, é justamente trabalhar nessa faixa etária, dos 4 aos 11 anos de idade. Uma área que, para muita gente, é complexa de trabalhar, mas para a Capboys não é.
Nós utilizamos jogos híbridos, né, que é aí nos jogos de tabuleiro, de cartas, de baralho, e também a experiência digital. Temos também narrativas com personagens originais e também trabalhamos com uma moeda única dentro da nossa plataforma. Atualmente, a Capibose está em validação, com o protocolo de marca em andamento, já finalizando o jogo, né, os jogos físicos, e a plataforma também. E a gente já tem uma data para a campanha de pré-venda, que vai ser agora em janeiro. O nosso modelo de negócio, ele trabalha com escolas diretamente, sendo a compra por módulos, ou assinatura mensal ou anual. Também temos o diferencial de trabalhar com eventos educacionais. A gente sabe que hoje em dia é comum a gente abrir o feed do Instagram e está lá uma criancinha na feira de empreendedor e, muitas vezes, a escola não sabe como organizar tudo isso e fica a desejar. Então, a Capibose, ela entra assim, ela entra com o intuito de trazer workshops, contação de histórias dentro desse cenário da educação. E aí, na nossa primeira validação, nós já trabalhamos como expositores em vários lugares, desde o Piauí, né, na nossa primeira exposição no Startup Nordeste, que foi, aliás, no Neon, até o Summit. E já alcançamos até mais do que 300 pessoas, mas, em especial, no Criança Engenharia e na Expo Indústria, nós alcançamos essa margem de público e tivemos um engajamento de 83,3%, e com comprovação que a pessoa saiu aprendendo alguma coisa sobre finanças. E esses aqui são os nossos jogos, né? Ali vocês podem ver o jogo da jornada financeira, e aqui do lado é o nosso Perguntando, onde é específico para crianças de 4 a 6 anos, e ali para adolescentes. Essas são nossas telas, né, que estão sendo desenvolvidas. Vocês podem estar dando uma olhada ali do lado esquerdo, é o perfil do aluno, onde ele vai ter aqui a parte de participar da aula, da contação, da conversa, e, posteriormente, vai ter o jogo, que é em relação à aula que ele assistiu. Então, obrigada. E aqui também temos a parte do painel dos professores, onde eles vão poder anexar as aulas e gerenciar os alunos. E até o final do ano de 2025, já está acontecendo tudo isso. A gente já está finalizando a parte do desenvolvimento, criação de conteúdo, jurídico, e as vendas que vai iniciar agora em final de dezembro para janeiro. Então, se você ficou curioso, quer saber como a Capibose está trabalhando no mercado, vai começar a desenvolver, é só seguir a gente no Instagram e participar dos próximos passos da gente. Obrigada. Enquanto a gente carrega aqui o pitch da Ivanilde, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Elistone, que é professor da universidade, aqui do Departamento de Letras. E, na sua perspectiva, como você consegue ver essas duas tecnologias que trabalham gamificação na perspectiva do ensino? Por exemplo, na universidade ou até mesmo na educação básica. Hoje, como a gente consegue utilizar essas duas tecnologias a favor do nosso processo educacional e quais os benefícios que isso tem, não só para o impacto social, mas também para a educação desse alunado? Bom dia a todos. É um prazer aqui estar compartilhando com vocês esse momento tão significativo. E um prazer maior ainda estar aqui compartilhando com minha colega de curso, a Patrícia, com a nossa querida professora também ali na assistência. E é um momento muito gratificante. Em relação à questão da gamificação, nós sabemos que ela é um processo muito interessante, porque traz essa interatividade, e eu acredito que na nossa formação, principalmente pensando no curso de letras que estamos nos formando como professores de linguagem, entender o letramento da questão mesmo da biodiversidade é essencial. E começar isso através dessa gamificação como o Gamezônia é algo que não abrange somente a educação básica, mas também os alunos que estão no ensino superior que precisam conhecer essas demandas que conversam, inclusive com questões de ODS, né?
Então, acho que é uma forma de pensar também a questão do ensino decolonial a partir de uma forma mais interativa mesmo, deixando não a questão deixar o livro de lado, mas utilizar essas tecnologias como acessório. Acho que é super importante e super válido. Perfeito. E hoje, cada vez mais, principalmente na área educacional, a gente tem visto plataformas, a gente vê aqui que a pandemia, ela foi assim muito disruptiva em todos os aspectos, porque a gente teve que fazer uma incorporação de tecnologias sem passar por um processo, às vezes, de letramento digital, muita gente baixando o Zoom, Meet, né? E a gente consegue ver, por exemplo, na Game Zone, uma oportunidade, ao mesmo tempo, de prototipar um produto e de validar, ao mesmo tempo, os primeiros personagens, né? E aí a gente usa sempre uma máxima na inovação, que é errar rápido, para poder a gente acertar de forma mais rápida ainda, não é? E a gente consegue ver isso materializado na oportunidade de negócio que você teve na pandemia. Já estamos com o material? Já, né? Boa tarde. Sem dúvida, agradecer a todos pela parceria, né, de estarmos aqui nesse horário, mas eu percebo que estão atentos ao que está sendo falado e isso é muito gratificante. Eu sou Ivanilde Pacheco, fazendo aqui minha audiodescrição. Eu sou Ivanilde Pacheco, sou uma mulher negra, cabelos lisos, alisados. Estou usando um óculos de armação preta, vestindo uma calça verde, com um sapato preto e uma blusa, eu acho que, sei lá, que cor é essa? É tanto do nome, é bege, é creme? Pronto. Eu costumo dizer que eu não gosto de perder oportunidades como essa, embora o cansaço venha, embora a rotina, né, apareça, mas quando a gente recebe um convite, eu quero agradecer, Roberto, somente pelo convite, porque é um reconhecimento da nossa luta, estar num painel como esse, que a gente está sempre... Porque todo mundo aqui está buscando estratégias de promover a educação, porque está muito difícil educar. A gente fala em educação, a gente fala em ensino, transformar o mundo, mas está muito difícil, porque a gente está sempre duelando com alguma concorrência, né? Eu aqui, que sou uma pessoa neurodivergente, eu sou uma pessoa neuroatípica, eu digo que eu estou em 5 segmentos distintos da neuroatipicidade, né? Eu sou uma pessoa neuroatípica, eu sou mãe atípica, eu sou professora atípica que lida com alunos atípicos, eu sou psicóloga que estuda a tipicidade no ambiente organizacional, especialmente, e eu esqueci, o TDAH, né, me fez esquecer o 5º, a fome também. Quando eu lembrar, eu falo. Mas é isso, e em especial aqui eu quero falar da luta como professora, porque é o que me fez, principalmente, nascer onde a dor veio, e nasceu a Empeople, que nasceu de uma maneira errada, a gente pivotou e chegamos onde a gente está hoje. Então, eu sei a luta da inclusão, o quanto é doloroso querer ser incluído, porque a inclusão ela parece assim, me aceite. Quando você é atípico, você fica numa luta para as pessoas te aceitarem como você é. E eu estou falando sobre mim, sobre Ivanilde. A luta de me adaptar numa sociedade que é cheia de padrões. Entende? Eu até compartilho com vocês que, nesta semana, na minha família, está rolando no grupo de WhatsApp que eu sou louca. E eu até postei recentemente sobre um fenômeno de pessoas atípicas, autistas, pessoas com TDAH, que se chama meltdown. Tem o shutdown, tem o meltdown. Shutdown é quando a pessoa já está tão sobrecarregada de emoções, e eu estou aqui, enquanto Patrícia falava, a Deise falava, eu fico eufórica, ai, meu Deus! Mas eu tenho que ficar contida, porque a sociedade, se eu sair gritando e correndo aqui, vai me chamar de louca. Mas eu estou aqui, ó, super nervosa, super, meu Deus, que massa, eu queria gritar, que coisa maravilhosa. Eu queria interromper Deise e dizer assim, Deise, a minha filha está vendendo batom por R$1,50 e diz que está ganhando R$1,50, entendeu? Essa euforia, mas eu tenho que me conter, porque é ser mal educada, interromper. Então, a gente está sempre nessa busca de adaptação. Então, o que é essa inclusão, né? Uma inclusão que a gente fala de inclusão e, ao mesmo tempo, a gente exclui.
Então, é um caminho que está doloroso para quem precisa ser incluído, para quem precisa incluir o seu filho, mas também está doloroso para quem precisa receber. Eu, como professora, eu entendo sobre autismo e TDAH, mas eu não entendo sobre surdez. Eu não entendo sobre deficiência física. Eu tenho um aluno que ele é tetraplégico. Eu fico com muita dificuldade desse atendimento. Meu entendimento sobre Down é vago. Então, é muita coisa que a gente precisa, e é muita cobrança para a sociedade, para o professor, para a mãe, para a pessoa, né, com deficiência. Mas, enfim, isso é uma dor da inclusão, que é de muita gente. Da exclusão. E a luta da inclusão, a InPeople nasce por conta disso, porque, como professora e como participante do NAPNE, eu tentei, junto com o núcleo lá do IFMA, que eu sou professora do IFMA, a gente desenvolveu algumas ações para os professores participarem. Tem professores aqui que para o seu tempo para ir para um grupo, fazer parte de um grupo de estudo para aprender sobre o autismo. Gente, aparecia 2, 3 pessoas. E eu disse assim, aí o pessoal chateado, as pessoas não vêm e tal. Eu digo, gente, mas se a gente começar com esse julgamento, a gente não avança com a inclusão. Porque a gente também precisa entender o contexto e aceitar o cenário. Está todo mundo muito ocupado, e, como eu disse, é uma concorrência muito forte, porque esse professor ele tem diário, ele tem família, talvez também tem filho, é o momento dele de folga, ou então ele abandona a sala de aula para poder participar da capacitação. Então, foram diversos cenários que a gente foi observando, e aí nasce a InPeople. Porque a InPeople, gente, o que a gente vai fazer, então? Vamos promover algo rápido, sem muita exigência das pessoas. É claro que a InPeople não é só para professores, a InPeople é para ambiente organizacional. E eu, como uma pessoa também com TDAH, que não me prendo muito tempo em alguma coisa, então vamos fazer uma coisa rápida, aí a gente fala desse game, mas o game pelo game, não, então vamos recompensar. Engraçado que, quando a gente reuniu com uma pessoa levando a proposta, diz assim, olha, a gente vai recompensar as pessoas com dinheiro, inclusive. Quando a gente validou a proposta, os funcionários falaram, a gente perguntou, o que você quer para estudar sobre autismo? Pix. Aí, qual é o pensamento que vem? Nossa, que mercenário, capitalista. Você tem que saber sobre autismo, você tem que incluir. Gente, é uma cobrança muito forte, tem que. Eu, como empreendedor, eu tenho que pensar o que motiva a minha equipe a aprender sobre algo que vai fazer um diferencial na minha organização. Então, sim, a gente convenceu o empreendedor a dar Pix para os seus funcionários, e eles se engajaram, e, no final, apresentaram ideias maravilhosas sobre inclusão. Inclusive, foi numa pizzaria, e eles eram garçons. Então, a gente precisa aceitar o cenário que a gente está vivendo, e a InPeople fez isso. Eu mostro aqui, né, os 2 avatares. Eu tenho 3 filhos, viu, gente? Eu também tenho um esposo que não gosta de aparecer, então, minha família é composta de 5 pessoas. Mas, no caso da InPeople, tem o Pedro Henrique, que é o avatar que inspira o game, e que também surgiu da validação quando a gente estava nas empresas. Então, era um game que ele era um pouco mais de quiz e tudo mais, e, assim, eu via que... Aí, até que um dia, nos meus insights, a voz do Pedro. E aí o Pedro veio e ele fala, quando está lá no game, né? Aí ele fala, se alguém, quando faz o quiz e erra, que pena, você errou. Aí depois, quando a pessoa acerta, parabéns, você acertou. E a gente está gravando a voz dele, e ele olha o game, né? Dom Álvaro e a Isha, que são da InPeople também, a gente mostra para ele como é que você está achando o seu game. Porque nada sobre nós sem nós. Mesmo que ele seja uma criança, mas ele sabe como é. E aí, quando a gente... Pode avançar um pouquinho, acho que tem uma tela... Acho que a tela não está... Oh, meu Deus, tem um passador. Mas, assim, eu acho que essa tela não está aí, mas foi um dos momentos que a gente mostrou para ele. O que você acha do game, Pedro? Aí ele está faltando um troféu. Aí a gente inseriu um troféu no final. Ele, como é que é um game sem troféu? Então, a pessoa faz o game, explicando como funciona o game. Ele tem somente 4 minutos. A gente usa análise do comportamento, porque... Eu sou administradora, sou psicóloga, mestre em psicologia, eu gosto de dizer, para fundamentar, né? E eu estou fazendo doutorado em ensino para a formação de professores para atender alunos universitários neurodivergentes. Entende? Já coloco aqui à disposição a InPeople, porque o meu doutorado está focado nisso, ajudar meus amigos, colegas, docentes, a atender neurodivergentes. Sabe por quê? Porque, hoje, 2,4 milhões de pessoas são autistas, diagnosticadas,
e constatada pelo IBGE. Ou seja, isso não significa a realidade. Porque o IBGE foi na minha casa e eu quis gritar com eles: ei, tem autista aqui! Tem pessoa autista aqui, que eu não estou falando errado. Mas eles disseram: não, meu questionário não faz essa pergunta. Então, quer dizer que esses dados, são os dados científicos, mas não é realmente a realidade que a gente enfrenta em sala de aula quanto professor. E fora que existem muitas pessoas que são as pessoas estranhas, que não buscam diagnóstico, mas têm especificidade. Não ter o diagnóstico não quer dizer que não tenha necessidade específica, vai ter. E se a gente desenvolver competências, independente de um diagnóstico, que é um papel, né, reconhecido, obviamente, pelo médico, mas tem um comportamento diante de nós ali que a gente precisa saber como lidar com ele, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? E aí deixar de chamar as pessoas que têm TDAH quando entram em metidal de loucas, né? Não está avançando. Ok, então eu vou só... Ui, vi besteira. Ok, eu queria também ressaltar aqui essa parte, por que a InPeople é importante para as organizações. É óbvio, se tem empreendedor aqui, né, quando a gente vai vender, a gente não fala isso, a gente leva isso de maneira muito sutil. Mas, sim, existe possibilidade, porque existem leis que permitem que as pessoas, né, que, na realidade, possibilitam que as pessoas façam denúncias quando são mal atendidas, quando as pessoas não são incluídas devidamente nas organizações. E aqui há um número de denúncias, né, só no ano de 2025 no Brasil, 2024, né, registra quase 52 mil denúncias de violação disso. Eu estou falando de novo, gente, de registros. Fora, eu falo as redes sociais, né? As redes sociais estão aí também para mostrar o quanto a gente precisa ficar preocupado. Eu digo, com medo, o medo, se for medo, eu vou dizer, não é ruim ficar com medo, desde que esse medo te dê uma angústia, né, de promover uma aprendizagem, então, que ele possa te fazer refletir, igual quando a gente vai atravessar uma rua. Eu paro e penso, digo, eu posso atravessar ou não, aquele medo, né? E aí eu convido vocês a sentirem essa angústia, porque, sim, com esse número de pessoas autistas, que eu estou aqui só ressaltando o autismo, fora outras neurodivergências, elas estarão conosco na sala de aula, dentro das nossas casas, trabalhando conosco, tendo necessidades específicas que precisarão de ajuda. E aí, só para ressaltar que a InPeople ela não é uma RH, que às vezes as pessoas confundem, que a gente está recrutando, a gente não recruta pessoas, a gente treina quem? Todo mundo. A gente treina a organização, porque, quando fala em inclusão, não é para treinar o gerente, não é para treinar a pessoa neurodivergente. Inclusão é todo mundo. Então, todo mundo precisa entender, inclusive o neurodivergente. Porque acontece muito de uma pessoa receber um laudo, ele acha que é especialista em TDAH. A mãe recebe um laudo do filho que é autista, ela acha que é especialista em autismo e não é. Aí começa a brigar em rede social, fazendo um monte de atrocidade que não tem nada a ver sobre lei, sobre direitos, mas é porque ela não entende nem sobre o que ela está falando. Então, o treinamento é para todo mundo. E aí, é só para mostrar, realmente, a tela já está atualizada, né? A nossa tela, eu mostrei, né, quando erra e tudo mais. As pessoas elas ganham pontos, que se chamam points, que se convertem em coins e moedas. Então, as pessoas, a gente trabalha, como eu falei, análise de comportamento, a gente trabalha com reforço positivo. A pessoa participou, ela ganha. Então, nós temos parceiros que premiam as pessoas que participam, né? A gente diz, tu te esforçou, então ganha um prêmio, né? Pix, ou seja lá o que for, porque o reforço positivo ele precisa ser muito sobre o que a pessoa quer. Aí, para realmente finalizar, as empresas que fecharem a nossa jornada, não é uma capacitação, é uma jornada que dura, no mínimo, 6 meses, porque são 4 minutos, são jogos leves e rápidos, a pessoa não precisa estudar, é por repetição, é inspirado na técnica, na estratégia de DTT, que é tentativas discretas, aprendizagem por tentativas discretas. Então, a pessoa ela vai errar, acertar. Sabe aquela coisa que eu até faço uma analogia de quem já colou na vida? Eu não, né? Nunca vivi essa experiência, né? Mas, assim, poxa, eu errei essa questão, a certa era essa. Promove ou não promove uma aprendizagem ali? Então, quando a pessoa erra, e aí ela vai ter acesso à resposta certa, está promovendo uma aprendizagem, sem precisar ler o artigo, sem precisar ler um vídeo. Mas, se a pessoa quiser o artigo e o vídeo, vai estar disponível no nosso repositório para a pessoa também ter acesso. E aí, empresas sem selo InPeople, a cara do Pedro Henrique para vocês. E empresas com selo InPeople. Muito obrigada, gente. E essa é a nossa equipe.
Excelente, Ivanilde. Primeiro, parabenizar pela tecnologia e agradecer também por você trazer e dar voz às atipias e também por colocar essa causa com o rosto, né, do Pedro, seu filho, e você conseguir fomentar essa educação, principalmente na universidade. Eu tenho uma pergunta para te fazer, como docente também. Quais resultados diretos, vindos de outros professores, você já tem colhido dessa acessibilidade metodológica, atitudinal, dentro das universidades, né, com os estudantes que a gente encontra hoje aqui nas nossas salas de aula? Bom, a InPeople, a gente ainda não começou a atuar nas escolas. Nós fizemos validações, né? Inclusive, esse pitch foi um pitch do PSIM. Nós estamos no Startup NE e nós estamos no PSIM. E eu sou sempre questionada por que ainda não está avançando, porque eu quero que fique exigência mesmo, né? Eu não quero que seja qualquer coisa, eu quero que realmente seja um grande diferencial e que traga conforto para quem está usando. Então, a gente colocou o game para ser usado em 3 empresas, e elas nos deram retornos de que estavam... E eu também achei que estava um pouco chato, estava um pouco cansativo, então a gente pivotou e a gente já reorganizou, e estou convidando vocês que a gente vai lançar... Qual é o dia, Aisha? 11 de dezembro, no Sebrae Lab, vai ser lançado o game Pedrinho, que é um dos produtos da InPeople. Agora, eu posso afirmar para você, quanto profissional da área e quanto professora. Os resultados, para mim, assim, eu não posso mensurar quantos, mas no IFMA, que é o campo onde eu atuo, eu já me considero, pelos feedbacks dos colegas que me procuram, eu me considero uma referência no sentido de alguém que já consegue orientar os colegas, porque as pessoas têm muito medo. Chega uma pessoa autista nível 2 de suporte, porque nós já atendemos pessoas de nível 2 de suporte que estão no ensino médio e eles vão chegar na universidade. E aí, o que fazer? Então, eu consigo, dessas orientações, a gente tem muito essa troca, e, sim, acessibilidade atitudinal, porque a InPeople trabalha com acessibilidade atitudinal. O que isso quer dizer? Mudança comportamental. E eu não mudo o comportamento com uma oficina. Eu não mudo o comportamento somente com uma palestra. Por isso que é uma jornada. Então, assim, o acolhimento, o respeito, algumas trocas que a gente está fazendo entre colegas, valida, inclusive, esse trabalho que a InPeople está fazendo. Para professores, tem sido a minha tese de doutorado. Aí, em breve, eu aceito o convite já, viu? Eu me autoconvidando para trazer resultados sobre isso, sobre a tese do doutorado, que vai ser aplicado para professores universitários. Perfeito. O Wellstone, podemos subir a apresentação dele. Não vai fazer a apresentação, por favor? Bom, gente, é desrespeitoso fazer autodescrição agora, depois de ter iniciado a fala? Tá, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Sou um homem de cor pele branca, meu cabelo é crespo, uso óculos, estou com uma cara assim um pouquinho de fome, mas é porque é horário mesmo. Estou aqui representando a Interage Professor, é uma empresa que está surgindo agora, uma startup. É um time formado por professores da casa. A Interage Professor, assim como as outras startups, surgem aqui na Universidade Estadual do Maranhão, e a nossa está vinculada especificamente ao nosso grupo de pesquisa, que é o MELP, que está sendo coordenado e liderado pela professora doutora Ana Patrícia Sá Martins, que é a coordenadora aqui do mestrado de Educação. E nós carregamos um propósito simples, mas, ao mesmo tempo, potente, que é compartilhar saberes para transformar. Nós nós acreditamos fielmente que uma educação ela precisa ser equitativa, precisa ser crítica e também alinhada às demandas do nosso território maranhense, né? E até me sinto um pouco mais confortável, porque eu também sou um professor neurodivergente, então a gente também sempre busca tentar adaptar todo o nosso material para atender às atipicidades de todo mundo, mas estamos engatinhando também nessa questão da inclusão, porque sempre há algo a aprender. Nós somos uma plataforma educacional que conecta professores, pesquisadores e estudantes a partir de formações específicas, de curta duração, algumas consultorias pedagógicas bem direcionadas, trilhas também pedagógicas interativas, e também divulgação científica acessível. Tudo isso num espaço de colaboração entre professores, né?
A pergunta que nos move desde o início do projeto é como é que a gente pode apoiar docentes e gestores que enfrentam cada vez mais esses desafios que são complexos, tecnológicos, sociais e culturais, mas mantendo essa qualidade e garantindo essa equidade. Então, foi esse inquietamento que nos moveu. Nas mentorias que nós recebemos aqui na incubadora e nas conversas que nós tivemos com alguns gestores, nós sondamos mais de 10 instituições, nós percebemos que as escolas, as gestões, elas enfrentam 3 grandes dores principais. A primeira delas é a falta de tempo e apoio para essa formação continuada. Então, tudo chega muito rápido, inteligência artificial, são plataformas, são metodologias, mas o professor nem sempre tem suporte para se apropriar dessas tecnologias de forma crítica, né? E outra dor que nós percebemos também é a ausência de formações que estão conectadas ao chão da escola. Boa parte das formações são genéricas, infelizmente, então elas não dialogam com os contextos escolares, com comunidades tradicionais, com essas especificidades locais. E uma dor também que nós percebemos é a carência de espaço de troca entre quem pesquisa e quem ensina. Então, assim, a universidade ela produz, mas a escola que está vivenciando. Então, essa ponte, ela às vezes nem sempre existe. Então, a Interage ela nasce exatamente nessa interseção, porque nós temos aí essa visualização de que somos essa ponte entre a prática e a pesquisa, entre esse território e tecnologia. As nossas soluções, e essa palavra solução para a gente soa muito forte, porque a gente acredita que a solução é muito mais do que a própria solução. Elas se alinham a essa inovação educacional a partir de algumas frentes principais. A primeira frente é a nossa plataforma de formação. Nós temos ali atividades situadas, ferramentas digitais leves, tem um uso crítico de inteligência artificial, que é uma pauta que a gente sempre traz, a partir de microaprendizagens, de materiais autorais que estão alinhados mesmo a essas questões mais de multiletramentos. Inclusive, como a Patrícia trouxe a questão desse letramento da biodiversidade, a gente acredita também que seja muito necessário os professores cada vez mais adaptarem, por exemplo, planos de ensino, planos de aula alinhados às questões da ODS, né? Então, a gente precisa também receber esse letramento. Além do mais, a nossa segunda frente é uma consultoria didática personalizada, porque a gente atua com a escola e não sobre a escola. Então, cada consultoria ela é construída considerando a cultura escolar, a demanda da equipe, o perfil da comunidade e os desafios que são ali cotidianos, né? Então, por isso que a gente fala dessas questões das formações genéricas, porque nem sempre elas vão atender às demandas específicas de cada comunidade. E a nossa última frente é a questão mesmo desse ecossistema de divulgação científica, porque inovação também acontece quando esse conhecimento circula. Então, a partir de e-books, de minicursos, de vídeos, lives, inclusive depois vocês podem dar uma visita lá no stand, nós temos um QR Code que vai ser direcionado a todo o material, toda a produção que nós já realizamos, e são materiais que refletem essas questões aplicadas a contextos reais, de multiletramento, de literatura para a diversidade, porque a gente precisa também entender que literatura afrocentrada precisa estar dentro do nosso território educacional, que a nossa maior diáspora africana está aqui, e a gente não pode fechar os olhos para isso. E em relação ao contexto mesmo da Interage, e na temática de aprendizados que viram soluções, nós também temos aí 3 aprendizados principais dentro desse começo que está surgindo a Interage, que é essa formação que ela precisa ser simples, mas também acessível, precisa ser situada. Então, os professores eles querem aprender, mas precisam, como a colega falou, dessas formações curtas, mas aplicáveis e que também façam sentidos. Então, a gente propõe trilhas de formações modulares, práticas, tarefas enxutas e o próprio uso crítico dessas tecnologias digitais. O segundo aprendizado que a gente tem é que a tecnologia ela não substitui ninguém, mas ela potencializa. Então, assim, a escola ela não precisa de mais ferramentas, mas de orientação sobre como usá-las bem. Então, a solução que a gente traz são esses recursos digitais integrados a metodologias ativas, sempre partindo dessa realidade do professor,
E o nosso último aprendizado, dentro desses 3, é que inovar é colaborar. Então, assim, nenhum de nós transforma sozinho. Acho que a solução, de fato, é essas formações construídas junto com docentes e pesquisadores, desses modelos colaborativos, coletivos, horizontais, principalmente. Então, esses aprendizados são frutos de pesquisa, de reflexões, de escuta ativa e das mentorias que a gente tem recebido. Muito obrigado. Muito bem. Então, pelo avançar já da hora, eu vou finalizar aqui só com 2 perguntinhas, mas bem rápidas. Fechando aqui o nosso painel, dá para a gente perceber que, na hora de empreender ou de criar uma solução, às vezes a nossa empresa ela nasce de uma dor, de um problema, de uma tecnologia ou até mesmo de uma paixão. Eu converso nos corredores com outros colegas, professores também, e eles olham assim: Braz, tu tem tantas ideias, como é que tu faz para empreender, para inovar? Eu não sei fazer nada disso. Aí eu olho para o colega e digo assim: o que é que você faz tão bem na sua prática? O que é que você gosta de fazer? Talvez seja por aí o caminho. Então, a gente tem 2 professores aqui que trazem o exercício da docência, né, como essa paixão, mas também a gente vê uma dor, um problema e busca trazer a solução disso, né? E já foi falado um pouco aqui desses gargalhos enquanto prática docente, né, que principalmente a pandemia, a gente não pode deixar de falar aqui, ela trouxe muito disso, da incorporação de muita tecnologia, mas que a gente não deu tempo fazer esse letramento, nem para o aluno, mas também nem pelo professor. Na perspectiva de vocês 2, enquanto professor, qual o gargalho mais urgente que nós temos na prática docente, que isso precisa ser resolvido, minimizado ou gerado uma solução para essa dor que vocês assim, se sentem inquietados, por exemplo? E depois eu faço aqui uma pergunta para as meninas. Cuidar da saúde mental. São muitas informações. Porque, assim, se eu tenho uma ideia, eu acho que ela é genial, como gestora, por exemplo. Eu tenho uma ideia, eu acho que ela é genial e eu acho que todo mundo vai ter que desenvolvê-la. E que ela vai ser super eficaz e começam as exigências. Aí tem mais uma outra pessoa, que tem mais uma outra ideia, que tem outro sistema. Aí tem família, tem aluno, tem minha... Então, eu penso e eu falo muito sobre as minhas escolhas atuais, que, para eu conseguir êxito em algo, seja qual for a minha escolha, eu preciso cuidar da saúde mental. Isso é uma decisão que é muito difícil para professores que estão em plena autocobrança. Já é uma especificidade do professor a autocobrança, né? Muitos deles. Alguns são mais tranquilos, mas a autocobrança, de ser um professor melhor a cada dia, de estar participando, de dar algumas respostas, e isso gera um adoecimento que é muito grave e impede para que outras práticas que sejam exitosas aconteçam. Por outro lado, eu também sempre questiono a gestão que está à frente do processo educacional. Eu pouco vejo participação de gestores em informações que eles mesmos buscam para os seus docentes. Eu faço essa provocação: vai ter uma capacitação sobre isso, tem um evento sobre isso. Aí vem alguém que é da gestão, eu faço essa provocação e falo, realmente, porque esse é o meu ponto de vista, participa daí do cerimonial inicial, da mesa, fala bonito e tudo mais, depois some. Entende? E os pontos que são importantes, a formação que está sendo disponibilizada para o seu corpo docente ali, não é levado a sério, porque existem muitos processos administrativos, processos operacionais, financeiros, vários outros problemas que acabam sendo vistos mais importantes do que saúde mental. E eu estou falando isso porque eu estou vendo amigos com burnout, e eu estou falando com propriedade porque eu estudo, né, transtornos, e tem amigos que estão ali com burnout na minha frente, talvez um borderline, a pessoa não se reconhece, o gestor ignora, reforça o comportamento, perdoa, não... São muitas questões. Então, para mim, o maior gargalo, se a gente conseguisse, que é bem difícil, era vamos parar e cuidar da saúde mental, porque a gente teria práticas exitosas muito mais exitosas. Perfeito. De fato, a saúde mental deve ser prioritária, né, em qualquer área da sua vida.
Também sou muito defensor disso. Para além dessa questão, acredito que um grande gargalho, às vezes, nem necessariamente é da formação do professor, mas sim da própria estrutura da escola. A gente vive numa realidade hoje que tem muitas tecnologias, muitas coisas digitalizadas, mas escolas ainda carecem de muito suporte para o básico. Então, acredito que a gente pensar nessas estratégias híbridas, porque tudo que é digital também pode virar uma versão analógica, né? Então, a gente precisa aprender a se adaptar ao contexto escolar, mas, ao mesmo tempo, buscando sempre esse aperfeiçoamento, essa atualização. Nós, professores, quando a gente vê os nossos alunos diante de tanto acesso às redes, às telas, a gente fica um pouco preocupado tanto pela questão da saúde mental deles e pelo fato de eles estarem a alguns anos-luz da gente em relação a esse manejo com a tecnologia. A gente também precisa se colocar numa posição de que a questão da estratégia didática, como a gente vai abordar essas tecnologias, é o que também vai gerar um fruto no final. O processo de aprendizado ele vem aí dessa parceria entre professor e aluno. O professor pode não ter todo o conhecimento do mundo, mas desde que ele esteja aberto, de que ele não fique nessa zona de ser obsoleto, eu acho que é o caminho para a gente começar algo. Perfeito. Eu comungo também da saúde mental e acrescento ainda que não adianta apenas investimentos com inteligência artificial na curricularização da educação básica, não adianta a gente equipar laboratórios nas escolas com impressora 3D, se a gente também não se preocupa com a cultura digital e com o letramento digital, tanto dos professores como também dos alunos, né? Então, bem mais do que incorporar novas tecnologias, é avaliar o impacto que a gente tem com essa incorporação. Meninas, para finalizar, eu tenho uma pergunta para a Patrícia e para a Deise também. Eu acho que a mesma pergunta serve para as duas. Onde vocês veem o negócio de vocês no futuro? A Patrícia já está numa maturidade aí, já faturando, já está no sexto nível do jogo, né, da gamificação. E você está preparando agora para entrar na parte de vendas, na pré-venda, a Deise. Mas onde você quer chegar, Deise, ainda? E, Patrícia, quais gaps você já pode dar assim como spoiler, que isso pode virar oportunidades para o futuro do negócio de vocês? Perfeito. A gente pretende estar em todas as escolas do Brasil. A gente, inclusive, agora está migrando para o B2C, porque a gente viu que não era tão fácil, assim, a gente imaginou que o grande gargalo seria não ter programadores, desenvolvedores no jogo, como é que a gente ia fazer um jogo? Mas cada fase tem novos desafios e a gente tem enfrentado o desafio de aprender como lidar com uma operação comercial robusta. Então, não posso te dizer que a gente ainda está em grandes escolas, mas é o nosso objetivo estar em todas as escolas públicas e privadas mesmo do Brasil. A gente quer ter essa liderança, né, e estar no topo. Mas a gente quer olhar também para o internacional. A gente tem o nosso sócio investidor, o Zishan Sheikh, lá em Abu Dhabi, né? Ele é residente de Dubai, e a gente vislumbra também o mercado internacional. Antes mesmo da gente ter até o primeiro protótipo do jogo, a gente tinha só uma tela de Canva, a gente já conversava com o pessoal do Vale do Silício. A nossa primeira rodada de investimentos foi uma verdadeira ousadia. A gente é conhecido por ser bem corajoso, a gente foi para o Shark Tank Brasil quando a gente estava finalizando o jogo, e logo depois dele a gente começou a fazer a sexta fase. Então, a gente tem realmente muita coragem, porque a gente vê que é um tema urgente, a gente vê que a gente está lidando com alunos, com pessoas que vão lidar com a crise climática ainda mais desenfreada no futuro. Então, é para eles, né, a nossa motivação, o nosso maior propósito que vem movendo isso. Então, a gente vislumbra esses cenários internacionais e a gente tem muita abertura desde mesmo a ideação. Antes da gente ter algo mesmo concreto, a gente já viu uma abertura muito grande que a gente não vê tanto no Brasil, com startups ou com ideias que estão ali em fases iniciais. E também, na educação em si, é muito difícil você convencer uma escola de que ela precisa estar situada na pauta ambiental, de que ela precisa andar em conformidade com as ODS, de que ela tem um papel importantíssimo em liderança em relação a ter uma vida mais sustentável, em relação a ter uma vida ali ligada à preservação de biomas, por exemplo.
A gente está enfrentando isso, a gente já pôde aprender rápido, a gente já pôde trazer esses aprendizados. E a partir disso, a gente começou a ter outras estratégias. Então, a gente criou Olimpíadas de Game Zones, a gente criou maratonas de desenvolvimento de soluções e de jogos para meninas periféricas, meninas negras. A gente tem essas pautas. Então, foram se criando outros produtos dentro do próprio Game Zone, usando o Game Zone como produto principal, mas utilizando essas outras estratégias para que essas escolas entendam de que elas precisam estar alinhadas com isso. Então, a gente pensa alto, a gente nunca pensou pequeno, a gente quer liderar o mercado aqui no Brasil, na América Latina, com certeza, mas a gente também olha para a Inglaterra, a gente olha para países mesmo que só precisam desse avanço. Então, antes mesmo da gente terminar o jogo, a gente já tinha traduzido ele para o inglês. A gente está em processo de traduzir ele. Ele já, quando você aperta o L, ele faz todo o inglês. Então, professores também que querem trabalhar línguas conseguem. E a gente está traduzindo agora para o espanhol e futuramente para a Alemanha, porque a gente já tem conversas com esses mercados. E o nosso desejo é que a gente internacionalize o máximo que a gente puder, porque a Amazônia ela é interesse global. Ainda mais nesse momento que a gente fala de COP, em que a gente centraliza toda a atenção do mundo para cá, para o Brasil, para Belém. Maravilha, obrigado. Sua startup é inspiração para todos nós. Você agora, Dê. Quando a gente fala de educação financeira, a gente sabe que já é uma obrigatoriedade dentro da base comum curricular. Então, as escolas hoje do Maranhão, infelizmente, estão atrás de outros centros que já estão operando. Então, hoje a gente trabalha com oferta e demanda. Mas a ideia é que, dos próximos anos, que possamos levar isso a nível nacional. Já enfrentando e entendendo como é que a nossa concorrência trabalha e também pensar de maneira internacional. Eu digo que é um passo de cada vez. Primeiro, hoje, é a cidade, depois o Estado, depois o país, e depois a América Latina, e assim até outros continentes. E eu diria que hoje, eu também já estou buscando formação internacional, também na área da educação. Fui aprovada recentemente em um dos cursos do Uruguai, e estou estudando na medida que eu estou tendo um tempo aqui dentro das incubadoras, né? E buscando justamente essa conexão com professores internacionais, para justamente, quando chegar esse momento de levar, facilitar todo esse processo dentro do mercado internacional. Então, ok. Gostaria de agradecer a todos os projetos, todas as startups, todas as ideias, desejar boa sorte a todos nós, não é, que estamos aqui nessa empreitada empreendedora também, e que novas tecnologias também possam vir para agregar, possam vir para ser solução, e agradecer mais uma vez o espaço da Marandu, por meio do professor Roberto, daí toda a equipe também, que não medem esforços em estarem presentes, capilarizados nos campos, no interior, né, com todo o espaço, tecnologia e capital humano e intelectual disponível para acelerar esse processo, que é tão importante, principalmente quando a gente não é da área e ousa ser disruptivo, né, com as tecnologias, inovação e empreendedorismo. Então, muito obrigado, professor, pelo espaço, e muito obrigado a todos vocês também por dividir conosco. Então, parabéns, né, a todos vocês por expor todo esse conhecimento inspirador para a plateia, nesse horário desafiador também, né? Muito obrigado por estarem aqui, e aceitem como modo de agradecimento essa lembrança, as sacolas. Convido vocês todos para virem aqui mais à frente, para a gente registrar esse momento.